Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Ribeiro, sou do canal Plantando com Deus. Queremos aqui hoje falar sobre a palavra de Deus. Antes disso, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Através da sua inscrição, a gente vai atingir um número que a gente vai poder estar sempre acima de outros vídeos, né? E a gente poder ter evidência e poder levar a palavra, né, a outras pessoas que tanto necessitam, ok? Então vamos lá. No dia de hoje nós vamos estar falando sobre os falsos profetas, né? Vamos tentar desmistificar esse pensamento, né, que é tão complicado e difícil de ser enxergado nos dias de hoje. Os falsos profetas. Então, aqui está escrito no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15. Vou tentar ler aqui para vocês. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas intencionalmente são lobos devoradores. Por seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Então vamos lá. Então, pessoal, esse é um assunto bastante complexo. Confesso que até pelo meu histórico de vida, pelo tempo de conversão que tenho, sinto muita dificuldade com esse tema, né? Porque esse tema, ele é, nos dias de hoje, algo bastante complicado, porque vivemos num mundo de apostasia, em que a igreja se desvia com muita facilidade e a gente acaba pecando com frequência, a gente acaba errando com frequência, a gente acaba caindo em tentações, e tantas outras coisas. Temos tantos defeitos a serem enumerados e assim temos dificuldades para reconhecermos tudo isso, né? O meu entendimento que eu tenho dessa palavra, ela tem um pouco a ver com, assim, por exemplo, quando a gente trata-se de profetas, são profetas que profetizam, né? Logo, se eles profetizam e não acontecem, né, e dizem ser de Deus e não acontece, são profetas falsos, né? São mentirosos. Ou então, assim, existem muitas pessoas que se manifestam dizendo que têm o dom de profecia. E muitas vezes eles falam algo a algum irmão, alguma coisa, né? E realmente acaba acontecendo, né? E Deus usa, a igreja usa os irmãos, usa as pessoas, né, para se manifestar, né? E muitas vezes acontece desse irmão ou dessa pessoa se manifestar num ato de sonho, num ato de desejo de falar alguma coisa para ajudar o próximo ali, aquele outro que está na frente dele. E ele é induzido ao erro, ao engano, né? E acaba achando que falar alguma coisa para a pessoa pode fazer o bem para ela, e muitas vezes, e também achando que aquilo que ele está falando é de Deus, né? E muitas vezes não ser de Deus, né? E sim da carne, daquilo que ele pensa, daquele que ele imaginou que Deus faria ou daria àquela pessoa, né? Então, a profecia é um ato muito perigoso, realmente, e a gente precisa ter muito cuidado, né? Mas a palavra diz para a gente guardar aquilo que é bom para nós, né? E aquilo que não é bom,
deve ser descartado, né? Então, eu vejo dessa forma. A profecia é da Bíblia, né? É dons espirituais, está claro na Bíblia que Deus daria esses dons a algumas pessoas, né? Então, eu creio na profecia, né? Mas nem sempre o que a gente ouve é a profecia, ok? Também, muitos veem, por exemplo, a gente vê muitos, vamos chamar deuses, semideuses, né? E já chamando eles de profetas, né? Em várias religiões do mundo, né? Então, pessoas que se vamos dizer assim, criam títulos para eles de deuses, né? E de profetas, e assim por diante, né? Nós temos muito disso, né? No mundo indiano, no mundo africano, aqui no Brasil mesmo, através de várias situações, de várias religiões, né? Que que possui pessoas com esse título, né? A pessoa vai ficando famosa pelo que fez, né? Pelo que tá que vai vivendo, né? E as pessoas vão criando uma certa idolatria por aquela pessoa, e aí de repente começa a surgir esse tipo de situação, né? De característica de profeta enganoso, de profeta que não é de Deus, e assim por diante. São títulos dados a essas pessoas, né, de forma bastante perigosa, e que eu digo perigosa porque a gente acaba entrando naquela questão do julgamento, né? Então, a gente não veio ao mundo para julgar, e nós temos que ter cuidado com isso, né? Porque muitas vezes podemos estar julgando de forma errada. Então, essa palavra ela vem exatamente para nos colocar e nos advertir com relação a isso, né? Onde diz que para você olhar os frutos que são colhidos dessas pessoas, né? Então, vou tentar passar alguns sentimentos aqui, né? De alguns versículos existentes sobre esse assunto. Esse assunto não é do Novo Testamento, ele vem do Velho Testamento e também do Novo, né? Muitos que viveram ali naqueles momentos de Paulo, de Pedro, de João, enfim, muitos falaram sobre esse tema, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui no livro de Deuteronômios, né? Ele fala assim, no 18, 20 a 22. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos de uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Né? Olha, aqui no livro de Mateus, né, no 7, 15 a 20, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? E assim por diante, né? É o que a gente já acabou de citar ali, a nossa primeira inicial. No livro de 1 Tessalonicenses 5, 20 a 21, diz assim, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas que fiquem com o que é bom. Né? Então fica com aquilo que é bom, né? Aquilo que não é bom despreza. Né? O livro de Romanos, 16, 17, 18, fala assim, recomendo, irmãos, que tome cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afaste-se deles,
pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves, bajulação, enganam o coração dos ingênuos. E por aí vai, você tem passagens em Timóteo, você tem em João, né? Ó, João, rapidinho, ó. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tem na passagem de Marcos, ó, em Pedro e assim por diante, né? Então, o que eu acho interessante é assim, ó, é um sinal interessante que no meu estudo aqui para apresentar para vocês eu vi, né? Olhem para os frutos que eles dão, né? Olhem para os frutos daqueles que estão sendo mestres e profetas, né? Se eles dão frutos bons, sabe o que é? Um dos sinais é quando, por exemplo, você tem uma igreja, que você tem um pastor lá na igreja, e aquelas pessoas que estão assistindo, ou que os membros daquela igreja, eles têm bons frutos. Eles são pessoas que realmente leem a palavra de Deus, oram, buscam a Deus e possuem uma vida reta, né? E a mesma coisa ao pastor, né? Então, esse sinal ele é fundamental. Eu sei que olhando para tudo isso, vocês vão estar olhando com um olhar de julgamento. Então só tenham cuidado com esse olhar, porque julgar não é de Deus, né? E aí quem está sendo falso profeta somos nós, né? Que ficamos julgando, né? Então precisamos ter cuidado com esse pensamento, com essas conclusões que temos. O que nós temos que analisar é que muitos falsos profetas, como diz aqui no livro de Mateus, ele se refere àqueles profetas antigos, ou mesmo os de hoje, né, que não falam com a Bíblia, eles não pregam a Bíblia, eles pregam coisas que não estão na Bíblia, eles nem falam da Bíblia, né? Eles criam doutrinas, né, e saem fazendo coisas da cabeça deles, né? Muitas vezes com uma vontade imensa de ajudar, ou muitas vezes criando novas doutrinas para o ser humano, né? De bondade, né? De pensamentos, né? Nós temos tantos gurus aí, né? No mundo, e eles nem ousam em usar uma Bíblia, ou ler uma Bíblia, ou pregar alguma passagem bíblica, né? Porque muitos, nós vivemos no Brasil, um país cristãos, quando a gente vê essa passagem, logo a gente começa, ah não, é o apóstolo lá, né? Ah não, é o bispo, ah não, é o pastor, não, é o padre, não é, né? A gente tem a nossa mente brasileira, né? A gente vive o país onde a gente está morando. Mas essa palavra aqui não foi escrita dentro do Brasil, né? Essa palavra foi escrita para o mundo, né? Então, quando você entra nas dimensões religiosas do mundo, né? Onde tem o hinduísmo, o budismo, o islamismo e catolicismo, o catolicismo, quando eu digo o cristão, né, porque católico significa cristão, e todos somos católicos que cremos em Jesus, somos católicos, né? Então, não está se dividindo nada aí, né? Mas quando olhamos para todas essas religiões fanáticos, né, absurdos aí, coisas que a gente assiste, né? Um mundo escuro, e por que não dizer, né, hoje até a bruxaria se tornou uma religião, né? Enfim, temos religiões hoje do próprio diabo, né? Então fica aí para todos analisarem esse ponto de vista, mas podem ter certeza, quando alguém está com a palavra de Deus e lendo a palavra e tentando interpretar essa palavra, ele é de Deus e ele está com Deus, ok? Então, esta é o grande sinal, é quando esse pregador
quando alguém está falando de Deus para você, está falando da Bíblia, como a luz e a revelação de Deus ao homem. E isso, quando existe isso, né, é fatal. Esse não é do inimigo, e sim de Deus. O que você não pode ficar olhando muito é nesse ser, porque se eu, por exemplo, estou falando aqui de Deus, né, estou falando da Bíblia, se eu começar a falar de mim aqui, né, dizendo que eu sou tal, que isso e aquilo, né, enfatizar a minha pessoa como, né, como se eu fosse um santo, né, sem erros, aí eu estou sendo um falso profeta. Né? Então precisa ter cuidado com isso. Mas quando eu venho aqui para falar de Cristo, quando eu venho aqui para falar de Deus, a sua vida, que você pode ter uma salvação, né? Que você pode ser alcançado por Deus, que Deus te ama e que você deve amar o próximo como a si mesmo, né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não estou falando, né, de mim, eu estou falando de Deus. E humildemente digo, sou uma pessoa cheia de defeitos, né, e erros, e tentações e assim por diante. Então eu sou como você, mas eu creio que Jesus é o nosso Salvador e um dia moraremos com Ele, né, tendo ou não falsos profetas. Amém? Que Deus abençoe a todos, fique com Ele, porque Ele é a salvação, Ele é a luz, Ele é o nosso Criador e nós somos apenas criaturas dele. Amém? Deus abençoe. Inscreva-se no nosso canal aí, tá? Nos ajude e curta esse like, dê um like no nosso vídeo, foi bacana, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.